Pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa live do dia útil. E hoje, quarta das verduras, trago algumas verduras. Já tá com o lenço aí? Deixei a caixinha logo ali, ó. Devia ter deixado aqui do lado, né? Lembrem-se, que é dito aqui é com amor e carinho, e não é para fazer você se sentir mal, não. É para fazer você pensar sobre as coisas, pensar sobre o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado aqui na minha vida, tá bom? Nada de ficar muito irritado. Um pouquinho é natural, porque aquilo que nos irrita nos outros, provavelmente é o que nós não suportamos em nós mesmos, não é verdade? Tem inclusive uma postagem dessa que eu fiz, que o Jung falava dessa forma. E não deixa de ser verdade. Por que às vezes a gente se irrita tanto com o vizinho, com o colega, com alguém que a gente convive? Porque provavelmente a pessoa faz igual aquilo que a gente não gosta em nós mesmos. E diga se não é verdade, quando alguém aponta o nosso erro enquanto estamos cometendo esse erro, pior ainda, vem mais aquele sentimento de indignação. Eu não queria que ele fizesse isso, porque eu faço exatamente a mesma coisa. Então, quando você for reclamar de alguém, meu filho, pensa bem. É sobre a pessoa ou é sobre você? E mais, se alguém reclama de você, observe se aquilo é sobre ele ou sobre você. Entende? Espero que faça sentido. Então, bem, algumas verduras. Eu já falei sobre a nossa responsabilidade, das coisas que a gente faz no dia a dia, o trabalho, que às vezes a gente não faz ele tão bem feito, e aí não entende por que ninguém nos dá um parabéns. Mas olha só, eu não gosto da palavra motivação, porque a motivação é algo que você vai dormir cheio de motivação e acorda no dia seguinte sem nada. Muito se confunde também com empolgação. Você está empolgado agora, daqui a 2 minutos já não está mais. Beleza. Mas vamos voltar aqui na parte do motivo. Por que o outro me irrita tanto? Por que eu faço tanta questão que o outro entenda o meu ponto de vista? Vamos ser bem sinceros. Eu estudei o suficiente sobre aquele assunto para poder falar alguma coisa? Não. Então, por que alguém vai querer me ouvir? Outra. O que eu faço tão bem feito assim que eu mereço aplauso? Ou eu só faço o que eu tenho que fazer mesmo porque é a minha obrigação? Digamos, eu fui contratado para fazer X. E eu vou lá e faço esse X. Às vezes eu faço X1, X2, X3. Mas ninguém me dá um parabéns. Tá, mas você não foi contratado para fazer aquilo? Então, por que você mereceria um parabéns? Porque eu quero reconhecimento, a validação das pessoas. Então agora a gente está chegando em algum lugar, né? Se eu tenho a minha ação pautada pela busca da validação do outro, então eu não estou fazendo uma ação real. Eu estou tentando cavar um elogio. Eu estou fazendo as coisas para que os outros me aplaudam. E no fundo, será que eu realmente estou fazendo aquilo porque é algo que eu quero fazer? Porque se você só busca a satisfação, se você só busca a validação dos outros, você não está nem sendo você mesmo. Claro que depende do tipo de relação que você tem com essa ou aquela outra pessoa, para você buscar que ela te acolha, que ela te dê um suporte, te dê um apoio. Isso é óbvio. Você espera o suporte de determinadas pessoas. Mas agora me diga, quantas vezes as pessoas mais próximas não tentaram te dissuadir daquilo que você havia proposto fazer? E as primeiras pessoas a fazerem isso são familiares, são os melhores amigos, e por aí vai. A gente já falou isso, algumas vezes aqui. Mas por que é tão importante assim que eles aprovem o que eu estou fazendo? Será que assim eu consigo dividir a responsabilidade da minha escolha?
Ó, não deu certo, você falou que ia dar certo, não deu certo. Então a culpa não é só minha. Mas quem está agindo? Quem escolheu fazer aquilo? Foi você ou foi o outro? Porque veja, e é muito interessante, né, nos últimos tempos, a frase "ninguém te deve nada", que vem tomando força. E aí as pessoas começam a achar que ela não deve nada para os outros. Mas na verdade não é assim que funciona. Quando alguém fala que ninguém te deve nada, o mundo não te deve coisa alguma, mas você deve para todo mundo. Como assim? Simples. Se você pode ajudar, você vai lá e ajuda. Mas por que você ajuda? Porque você pode. Mas qual é o motivo disso? Porque você pode. Mas eu vou ter que querer? Não. Você vai lá e ajuda. Isso em toda a relação. Com todo mundo que você conhece. Você se oferece para fazer. Mas se a moeda, aliás, se existe uma moeda de troca, então você não está fazendo um ato genuíno, concorda? Eu estou preparando aqui o terreno para depois cobrar isso lá na frente. Aí, meu filho, aí não dá. Aí não tem como. Você não pode fazer as coisas esperando aplauso, esperando que lá na frente alguém faça o mesmo por você. Porque cada um é cada um tem um momento. E mais, dentro de cada um tem esse seu momento. Se hoje você pode ajudar e ajuda, é porque hoje as suas condições te permitem fazer isso. E se lá na frente a pessoa quiser te ajudar, mas ela não tiver condições, ou ela não souber como, ou ela sequer sabe que você precisa de ajuda. Porque às vezes a gente tem a impressão, né? Eu falei hoje isso no Stories, que a gente não num 12 Stories, que a gente não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos dos outros. Isso é óbvio. Hoje, por exemplo, eu levei o carro para fazer manutenção. Eu até poderia, eu mesmo, construir um elevador, levantar o carro e trocar o óleo. Poderia. Mas se tem alguém que sabe fazer isso, por que não ir lá e... Tudo bem que não é ajuda porque você está pagando pelo serviço. Mas por que não contar com essa facilidade? Algumas coisas precisam ser feitas. Por quê? Porque elas têm que ser feitas. E quem pode fazer é você mesmo. E aí lembrem-se, quando a gente fala da responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, eu reforço aqui. A forma como a gente age no mundo, ela não deve ser pautada pelo que você espera que o mundo te devolva. Porque isso é uma pura infantilidade. Por que a criança chora? Porque ela não sabe trocar uma fralda, ela não sabe preparar uma mamadeira. Então ela chora para chamar a atenção. E quantas vezes a gente não chora? Vou parar de usar esse a gente que fica feio, né? Quantas vezes nós não choramos na busca dessa atenção? Não é o choro em si, não é o escorrer de lágrimas e o gritar, mas são formas, né, de você querer chamar a atenção e cavar um elogio. Fiz aqui um almoço maravilhoso. Todo mundo está comendo. E aí, vocês gostaram? Ficou bom. Não é porque eu fiz assim, assim, assado, deu muito trabalho, mas olha só como é que eu fiz, olha como eu sou sagaz, olha como eu sou diferentaço de todo mundo e faço uma comida maravilhosa. Cara, deixa as pessoas falarem isso, né? Se elas realmente quiserem te elogiar, elas vão elogiar. Não é porque você está pedindo, né? Ficar com aquela cara de cachorro pidão assim, ei, gostou? Gostou? Que é diferente da tentativa de agradar o outro, porque você gosta do outro. Então você vai lá e prepara aquele baita daquele almoço. Você fez isso e aí, gostou? Gostou? Que bom. Era isso só. Só queria te deixar satisfeito, feliz. Ponto. Não é para a pessoa virar e esperar que a pessoa vire para você e fale, nossa, você é o melhor cozinheiro do universo. Por que você não está no Masterchef Brasil? Você não faz as coisas esperando esse tipo de resposta. Porque, de novo, se você faz isso, é pura infantilidade. Aí, olha como o negócio é mais amplo. Minha vida não está dando certo. É culpa do governo. É culpa da inflação.
É culpa da falta de oportunidade. É culpa disso, daquilo, etc e tal. É culpa de todo mundo. Menos de quem, hein? Menos de quem? É ou não é? E aí lembre-se, quando eu falava da gente assumir o nosso... Da gente de novo, né? Quando eu falava em assumir o nosso papel no mundo e assumir a nossa própria responsabilidade, tem a ver com isso também. As nossas ações. Lembra da empatia? Que as ações dos outros não nos definem? Se da mesma forma, uma pessoa que te trata mal não te autoriza a tratá-la mal, seja lá qual for o motivo que ela fez isso, que é diferente de se defender, se ela te trata mal, você não é autorizado automaticamente a tratá-la mal. Se alguém para o carro errado na rua, o cara tá errado? Tá errado. Isso te permite arranhar o carro dele? Não. Obviamente que não. Ah, mas a pessoa tá errada. Pois é. Então ele que lide com as consequências dele. Ou você agora é o inquisitor aqui, é o juiz. Você vai olhar, vai analisar e vai julgar aquela pessoa. E se você começasse a pensar em julgar os seus próprios atos antes de sair por aí julgando os outros, só que aí começa a doer, né? Porque a gente sabe o que nos incomoda. Nós sabemos, nós temos essa consciência. Só que, por algum motivo, eu sei qual que é o motivo, é porque a gente quer conforto. Mas por algum motivo, a gente quer afastar esse tipo de coisa. Não quer assumir aquele erro. E por que não quer assumir aquele erro? Olha, porque se você assume o erro, quer dizer que você identificou. E se você identificou, agora tem que consertar. Tipo uma lâmpada queimada em casa. Você identificou aquilo. Se você não consertar, ela vai continuar queimada. Quem que vai trocar aquela lâmpada? Você. E se você não troca, o que acontece? Ela vai continuar sem funcionar. Então, quando você percebe essas coisas, essas lâmpadas apagadas em você, ou que o outro tem essa mesma lâmpada apagada e aquela lâmpada no outro lá te irrita, é nisso que você vai focar. Esse é o seu trabalho. É isso que você precisa melhorar. 100% das vezes? Depende, né, meu filho? Eu não estou passando uma receita de bolo aqui, não é um miojo que você abre o saquinho e em 3 minutos está pronto. Não é assim que funciona o negócio. A gente já falou sobre constância, a gente já falou sobre treinar, sobre constantemente fazer as mesmas coisas, buscando aperfeiçoá-las. Não já? Gostando ou não, você vai lá e faz. Ou seja, você identifica essa falha. E ao identificar, a própria vida te chama para consertar essa falha. Você tem a opção real de consertar ou não. Isso é verdade. No entanto, se você optar em não consertar, isso te desautoriza a reclamar no outro, reclamar do outro. Você vai viver com o seu incômodo, e a responsabilidade é sua e somente sua. Está fazendo sentido para você? Porque a ideia é, ao detectar o defeito, uma imperfeição, algo que possa ser melhorado, é justamente trabalhar para consertar. Algumas coisas são mais fáceis de consertar do que outras. Então pronto, a gente começa pelas coisas mais fáceis, mais simples. Porque veja, se você trabalha e recebe 4, 5 tarefas num dia, se você tentar resolver essas 4, 5 tarefas de uma só vez, o que vai acontecer? Você vai ficar cansado, você não vai resolver todas elas, com certeza não. Eventualmente, se você for o Mega Master Ultra Power eficiente, talvez você consiga, mas será que elas vão todas ficar muito bem feitas? Então, vamos dividir essas tarefas, né? Se são 5, fazer uma de cada vez. E para cada uma delas, eu vou identificar o que é possível e o que não é possível. Que aí também entra outra questão. Quando você espera tudo do mundo, quando todo mundo tem que te agradar, ou você precisa da validação de todos, ou que você precisa agradar os outros, entra outra questão. Eu tenho algo a resolver aqui, certo? Quanto de energia eu vou colocar nisso?
como que eu vou resolver? E mais, que é a chave, qual é a real proporção do tamanho deste problema? De verdade, você já parou para pensar? Lembra da live que eu falei sobre os problemas imaginários que a gente cria e os que não têm solução já estão solucionados? Então, qual que é a real proporção desse problema? Qual é a real dificuldade em fazer isso ou aquilo? Eu não estou dizendo que a gente tem todas as respostas. Segundo Sócrates, todo conhecimento está dentro do homem, só basta saber perguntar. O problema é que a gente também não sabe perguntar, né? E complica um pouco. Mas veja, se você identificou aquilo e viu que é um problema que deve ser resolvido, qual que é o tamanho desse problema? Porque, obviamente, todos os problemas têm proporções diferentes. Alguns são mais graves, alguns são menos graves, alguns são mais fáceis de resolver, outros menos fáceis de resolver. E se você identifica essas falhas, esses erros de percurso que você pode fazer o ajuste, por que não começar pelo mais fácil? Porque eu quero melhorar rápido, eu quero ser um mega super homem maduro e eu tenho que fazer isso tudo agora. Tá, mas vamos ser realistas. Eu tenho 43 anos, por exemplo. Eu detecto uma falha. Uma das, né? Porque temos todos falhas. Eu vou querer dormir hoje e amanhã já acordar sem ela. É possível? Depende. Sendo bem sincero, depende muito. O que o treino faz? O treino faz você ser melhor naquilo, certo? Então, resolver um problema é a mesma coisa. Admitir que você tem aquilo é a mesma coisa. E quanto mais você percebe em você mesmo essa expectativa de um mundo totalmente virtuoso, maravilhoso, em que todo mundo te dá parabéns por nada e você faz tudo e todo mundo fica super agradado pelo que você fala, sei lá se existe esse termo, mas que todo mundo, você consegue agradar todo mundo. Qual a realidade nisso daí? Vamos falar de forma bem eficaz. É possível? Não. Não é possível. Eu já falei isso para vocês também. Você se agrada todo dia você acorda 365 dias no ano, você olha para você e fala, nossa, hoje eu tô ótimo. Aí você faz isso o ano inteiro. É possível? Então por que a gente quer que todo mundo tenha 365 dias no ano perfeitos? Por que a gente espera? Por que a gente cobra isso dessas pessoas? Porque talvez isso seja um erro nosso, né? Porque nós esperamos isso de nós mesmos. Consegue perceber agora? A nossa expectativa, inclusive, em relação a nós, nem sempre ela é adequada à nossa condição. Olha que exemplo bobo. Aliás, voltando um pouco, se você se compara, com outras pessoas, você pode se sentir melhor ou pior. A tendência é que a gente sempre se compara com aqueles que quebram o padrão e são sempre superiores, né? Pois é. Então, agora sim, olha que exemplo bobo. Eu consegui dobrar o peso, lá na academia, eu consegui dobrar o peso. Botei o dobro. Aí você, caramba, Antônio, quanto que você fez? Eu fazia supino com 100 quilos, botei 200? Claro que não. Né? Claro que não. Eu fazia agachamento com 5, fui para 10. Aí você vai falar, não, isso não é nada. Pois é, se você estiver comparando com você, que levanta 300, 400, 500, sei lá, uma tonelada, realmente não é nada. Agora, para mim, eu só dobrei, bem entre aspas. Percebe? Aí que entra a nossa dificuldade também. Você quer se comparar lá com os outros, para fazer o que os outros fazem, ser iluminado igual o outro é, sábio, justo, etc, etc. Mas você sabe o que essa pessoa fez para chegar lá? Você está disposto a fazer o que essa pessoa fez para chegar lá? Essa é uma das questões que você tem que ser bem sincero. Quem aí já fez aquele exercício de sentar na cama e pensar, o que está de errado na minha vida e o que eu preciso melhorar?
E quantos que, após fazerem esse exercício, deram o primeiro passo de eu percebi o que eu preciso fazer e agora eu vou melhorar? Quantos? E mais ainda, quantos perceberam, deram o primeiro passo e se mantiveram nessa tentativa de melhorar? Coisa que durou 2, 3 dias, por acaso? Aí fica difícil, né? Aí é óbvio que é muito mais fácil você culpar absolutamente tudo, todos, o mundo inteiro, pelas suas próprias falhas. E quando a gente fala, a gente não, né? Porque sou eu que estou falando aqui, né? Quando eu falo, né, dessas verdades, né, que irritam mais alguns e menos os outros, seja bem sincero. Você que está mais irritado, eu não sou assim não, eu nem falo isso, eu nem penso assim, então isso está errado. Seja bem sincero, se não faz sentido, se não tem ali, pelo menos, um fundo de verdade, maior ou menor grau na sua vida. Não é, nossa, eu sou uma pessoa iluminada, vou trazer a minha iluminação para vocês. Não, claro que não. Porque, né, quando eu falo, eu também estou me ouvindo. Eu também tenho vários ajustes para fazer. Tem várias coisas que eu quero melhorar. Tem coisas que eu deixo para depois, realmente. Deveria? Não. E aí o que eu faço? Aí, estou deixando isso aqui para depois. Aí eu vou lá e, vamos botar aqui de novo aqui, nessa fila. Na fila de coisas que eu tenho que melhorar. E aí dentro dessas coisas que você tem que melhorar, você vai perceber a urgência e a prioridade. Qual delas precisa. Né? Outro exemplo. Quando a gente se importa demais com as ações dos outros, com o que os outros vão falar e como que eles vão se comportar, a frustração que isso nos causa é tremenda. Né? Por que fulano não me ligou? Por que fulana não me ligou? Porque essa pessoa não queria. Simples assim. E a gente sabe disso. Só que é mais fácil falar, não sei disso, deve ter acontecido alguma coisa, vou achar uma justificativa para isso daí. É culpa da operadora que não está funcionando. Derrubaram o WhatsApp. Sério? Por que é tão ruim admitir que talvez ninguém quis ouvir o que eu tinha para falar, ninguém se interessou pelo que eu estava apresentando, e no fundo tudo bem, de verdade, tudo bem, porque a gente não dá o nosso melhor o tempo inteiro. Ou vocês fazem isso 24 horas por dia, eu vou dormir agora, eu vou dar o meu melhor para dormir, não vou pensar em nada. Nossa, se fosse fácil assim, né? Vocês já devem ter visto ou ouvido pelo menos histórias de pessoas que tomam remédio para dormir e tomam remédio para acordar, tomam remédio para dormir à noite e tomam remédio para acordar de manhã. Como que funciona, né? Você tem que tomar um remédio para dormir porque você não dorme bem, mas aí de manhã você não consegue acordar, então você tem que tomar um remédio para ficar acordado. Quais são as causas? Sei lá, é de cada um. Mas olha só, não existe pílula mágica para tudo. E essas pessoas que tomam esses tipos de remédios, por exemplo, eu te garanto que elas não acham isso maravilhoso. Eu tomei um remédio, eu achei ótimo, que eu dormi, aí o despertador tocou, já tomei a outra pílula, já fiquei acordado. Maravilhoso. Adoro usar 2 comprimidos, um quando acorda, outro quando dorme. Tem alguém que gosta? Que, por favor, se tiver, me digam aqui que eu estou falando algo errado, né? Porque eu não conheço ninguém que ache isso maravilhoso. Tem outras coisas aí para você resolver. E aí me diga, quantas e quantas vezes você não se irrita com você mesmo por algum tipo de atitude que você teve diante de certa situação? E aí tanto faz, dentro do trabalho, dentro da sua roda de amizades, dentro da sua casa, que você fala assim, não devia ter falado, já me arrependi. Você acabou de falar uma coisa, você jogou no mundo, você fala, já me arrependi do que eu falei ou da forma que eu falei. Lembram de Freud? O homem é dono do que fala, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Que é mais ou menos isso. Quando você fala, que você põe para o mundo, você está permitindo que o mundo te devolva.
e se a sua expectativa é ser bem tratado por absolutamente todo mundo, né? Vamos falar de política? Vamos falar de religião? Nossa, aí vai dar tiro, porrada e bomba, né? Pois é, por isso que a gente não fica divulgando também tudo que tem dentro de nós. Ai, fulano fala demais da vida dele, eu acho que ele fala muito. Nossa, ora, dona Fifi, você também não faz isso? Você não fica falando das suas coisas? Olha eu rodando o dedo aqui. Você não fica falando das suas coisas também, não? Eu não quero que os outros deem opinião na minha vida. Olha, deixa eu te contar um segredo, não sei se você sabe, mas é só você não falar das coisas que você está fazendo da sua vida que as pessoas não vão ter como opinar. Se elas descobrirem, é outra história. Mas você não liga para aquele amigo distante, parente que mora em outra galáxia, e você fala, ó, fulano, sabe o que eu estou fazendo agora? Tô mexendo com X. A pessoa, ah, tá. E ela vai falar, que legal, ou nossa, mas que bobagem. E aí se você ligou para ela para contar isso, você está esperando o quê? Ah, validação, né? Exemplo prático. Você está olhando um produto na internet, tá? Você e todos você. E aí você viu aquele negócio lá na internet, você sabe que não dá para comprar agora por causa do valor daquela coisa, ou porque aquele trem lá não serve para nada. É um enfeite de mesa que você achou muito lindo e você quer ter isso na sua casa. E aí você tem, digamos, vamos refinar aqui a busca, duas pessoas. Uma, você tem certeza que vai falar para você, vai lá e compra, só você vive uma vez, é isso mesmo. Compra, vai ficar bonito na sua mesa lá. E que daí que você vai queimar o limite do cartão? E daí que você não vai ter mais dinheiro para comprar comida? Vai lá e compra, vai ficar bonito na sua mesa. Existe essa pessoa e tem a outra, que vai falar exatamente o contrário. Fala, não, você não vai comprar um negócio desse, você tá maluco? Para que você vai comprar um negócio desse só para enfeitar a mesa? Você não tem outras prioridades? Você não tem que cuidar disso, daquilo? Para quem que você liga para fazer essa pergunta, se compra ou não? Para quem? Exatamente para essa pessoa que vai falar, vai lá e compra. Você já sabe, né, meu filho, qual que é a sua decisão. Você quer comprar, você vai ligar para a pessoa que vai te dar a devolutiva perfeita, que vai validar o seu sentimento. É porque essa pessoa me entende. Olha, ela entende que você quer aquele negócio que não tem nenhuma utilidade. Tá? E tudo bem você comprar coisas que não têm utilidade. A questão é, dá para comprar isso nesse momento? E mais, vou ligar para fulano. Fulano vai falar, compra. Beleza. Se alguém reclamar dessa minha compra, olha aí, faz sentido agora? A responsabilidade não é só minha. A responsabilidade é do fulano também que falou para comprar. Ah, mas eu comprei porque fulano falou para comprar. Pois é, né? Mas quem que ficou caçando lá no Mercado Livre durante uma semana inteira? Que ficou pensando, eu vou botar ali, eu vou dividir em 5 cartões e não preciso do rim, posso vender um rim, eu tenho 2, eu vou continuar vivendo. Quem que fez esse tipo de pensamento? Foi teu amigo? Foi o vendedor? Foi governo, time de futebol, religião? Não, foi você. Você que pensou nisso. E você foi lá e fez. Mas aí tem consequências, né? E essas consequências a gente não gosta. E por que a gente não gosta? Porque elas acabam com a validação que a gente estava esperando. Porque elas acabam com o nosso conforto. Porque elas simplesmente nos irritam. Porque nos mostram ali, olha, cara, você fez uma coisa errada, né? Não era pra você ter feito isso agora. Droga, eu fiz mesmo. Mas eu não vou aceitar essa responsabilidade sozinho. Eu vou transferir a culpa. Eu vou justificar de alguma forma. Faz sentido agora isso para você? Olhar para dentro e perceber o que está de errado. A partir do outro, do comportamento do outro que te irrita, você olhar para dentro e falar, cara, ele faz aquilo, eu faço igual, isso me irrita. E o inverso? Eu gosto do fulano, por quê? Porque a gente pensa igual. Eu gosto do fulano, por quê? Porque a gente tem o mesmo tipo de humor. Bom, se funciona pro lado bom, por que não vai funcionar pro lado errado também? Errado não, né? Pro lado do que me irrita eu posso mudar, eu posso trabalhar.
Percebe a questão? Se eu gosto da forma de pensar do outro, porque parece com a minha, e não deixa de ser um tipo de validação, por que não prestar atenção quando o outro tem uma forma de pensar diferente ou que me irrita? Lembra? As pessoas hoje em dia elas se irritam porque não riu de um vídeo que mandou pela internet. As pessoas brigam por causa de cor de parede, por causa do gosto musical. Isso para a gente não falar sobre time de futebol, política, religião, um monte de coisa, né? Que quanto maior o tema, maior o nível de treta, né? Mas dá para ajustar isso em nós. O primeiro é perceber, que é um exercício, percepção. O segundo é dar o primeiro passo para tentar resolver. Mas não é parar e não. Você vai continuar. Você vai insistir para resolver aquilo. Você pode até não ficar perfeito. Você pode até não resolver 100% o problema. E não vem com aquela, mas é a intenção que importa, né? Então se eu tiver uma boa intenção, não. Também não. Também não é a intenção. É o, poxa, hoje eu falhei, amanhã eu vou tentar de novo. Hoje eu falhei, amanhã eu vou tentar de novo. Até quando? Até quando for necessário. Até quando for necessário. Porque desistir também é o erro. Então você vai insistir até dar conta. Nossa, hoje beleza, consegui. 1%. Pra vocês terem ideia. Numa época não muito distante, quando eu tinha 30 quilos a mais, eu ia no McDonald's, pegava lá 1, 2 promoções, mais um sanduíche, mais um nuggets, mais um sundae, mais isso, mais aquilo, tal, não sei o que. Era porque eu fazia rodízio, né? Porque se você tiver... se você acreditar no seu potencial, qualquer lugar que você for é rodízio, né? Então eu ia lá e fazia meu rodízio. E aí quando eu comecei a emagrecer, que obviamente foi sofrido, porque eu gostava, e ainda gosto muito de porcaria, então eu tenho que controlar isso todo dia. Quando eu fui lá, depois de, sei lá, uns 2, 3 meses, eu pedi uma promoção. Estava de acordo com o meu plano? Mas não. Podia ter feito melhor? Com certeza. Mas eu fiz pior do que eu já estava fazendo? Não. Eu fiz um pouco melhor. Porque ao invés de pedir 2 promoções, isso e aquilo lá, não, eu pedi uma só. Percebe? E olha, da mesma forma como eu dobrar o meu peso, comparando comigo mesmo na academia de 5 para 10, e chegar lá no fast food e diminuir de 2 refeições para uma, isso é um avanço. Se a minha régua for eu mesmo, isso é um baita de um avanço. Agora eu vou parar por aí? Não. Porque existem outras pessoas que te servem de inspiração e não como régua. Tá? Tem pessoas que nunca jamais foram, por exemplo, ao McDonald's. Isso é uma forma de ser de servir de inspiração. Se é o que você quer para a sua vida, pois siga. Olha, eu acho que não. Eu quero ir pelo menos umas 2 vezes por ano. Que bom, então. Se inspire nessa pessoa. Como é que ela faz para não ir todo dia? Ou para ir só 2 vezes por ano? Ou para não ir nenhuma vez? Então deixa eu ver como é que ela faz para eu poder copiar, mas fazer diferente, entende? Isso é uma inspiração. E por que você está fazendo isso? Por que eu não gosto da motivação? Qual que é o meu motivo? Qual é o seu motivo para fazer essas coisas? O motivo, ele nasce hoje e morre daqui a pouco. Mas e o seu objetivo? E o resultado que você está esperando lá na frente? Que aí, de novo, da mesma forma como o problema tem que ter a proporção real, a sua a sua projeção de resultado, ela tem que ser adequada às suas condições. Não adianta eu querer começar a correr hoje e achar que daqui a 2 semanas eu vou estar numa maratona. Você tem que ser realista com as suas metas. Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme de não comer um docinho depois do almoço. Vou parar de comer doce amanhã. Então, se você tem dificuldade, por que não colocar dentro do planejamento ali algo real, algo que é possível ser feito, como 5 bombons depois do almoço todo dia? Vou começar a comer 4.
depois eu vou diminuir para 3. E assim você vai indo. Agora eu vou comer 1 por semana. Pronto. Seja realista. Querer mudar tudo de uma vez só e abraçar o mundo de uma vez só não é possível. Então lembre-se. Não espere que o mundo vai sempre aplaudir seus atos. Não faça buscando aplauso. Faça porque deve ser feito. E faça da melhor forma possível. Porque conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Observe em você os seus erros. Observe o que os outros fazem que te irrita. E reflita se isso não é um defeito seu, que você consegue ver ali o outro fazendo exatamente o que você não gosta em você. E aí comece a trabalhar para melhorar, para mudar isso. Aos poucos, sendo realista, a real proporção de cada uma dessas mudanças é mais fácil ou mais difícil? Por onde eu começo? Ela é mais fácil. E aí você começa. Você resolve ali uma coisa, pô, isso aqui foi fácil, consegui resolver. Massa, agora eu vou pro próximo problema. Isso te dá até mais gás. Que nem sempre a gente vai ter um resultado assim na cara. Por isso que ficar esperando tudo de todo mundo é uma infantilidade. Porque o resultado nem sempre vai estar ali na sua cara. Imagina pessoas que estudam para concurso, por exemplo. Eu vou estudar uma semana e vou passar. Existem casos assim? Até existem, mas qual que é a realidade, cara? Eu vou jogar futebol, vou ficar milionário. Quantos jogadores de futebol são milionários? Entende? Dá a real proporção para as coisas. E vai atrás. Quanto tempo vai demorar? Não dá para dar uma data para ninguém, porque cada um tem o seu próprio ritmo. É ou não é? Mas você vai fazer de tudo para chegar lá mais rápido. Ou, pelo menos, para chegar lá da melhor forma possível. E dentro das suas condições. Beleza? Verduras. Quarta do verdurão. Mas lembrem-se, com amor e carinho. Não é para te deixar desesperado. É para mostrar que existem formas de lidar com essas situações. E que elas nem sempre são tão complicadas quanto elas parecem. Mas sempre vão exigir esforço. Certo? Obrigado a todos pela paciência, pela audiência. E aproveitem para refletir amanhã quando vocês acordarem. O que eu posso melhorar? O que eu posso deixar de esperar que o mundo me devolva? E o que fulano ou fulana está me irritando tanto com aquele tipo de comportamento? Será que é meu aquilo? Primeiro passo, né? A gente detectar o defeito. Depois, agir. É que nem livro, não basta comprar um livro, né? Você tem que ler o livro para fazer alguma diferença na vida. Que nem curso, né? Daí com o carrinho do Hotmart todo cheio aí, um monte de curso, fez nenhum, adiantou nada. Difícil, né? Mas vai dar certo, tá? Vai dar certo. A vida é difícil, mas vocês são mais fortes do que isso. Agradeço, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.